que é expressar generosidade e o que é expressar avareza. Durante muito tempo eu achava que expressar generosidade era o mero ato de dar. Deu qualquer coisa, generoso, mais ou menos, mas só de dar eu já pensava generoso. Não deu. Às vezes a gente nem imaginava que a pessoa podia estar passando necessidade e a gente já julgava, avarento, não quer dar. Mas se Paulo está dizendo que alguém pode dar e ainda assim expressar avareza não é o ato de não dar. Assim como generosidade não se define só pelo ato de dar, porque senão não seria possível alguém dar e expressar avareza. Generosidade tem muito mais a ver com a alegria, com o prazer que sentimos na hora de contribuir, do que necessariamente a mera disposição de dar. Ajude nosso canal com seu like para essa mensagem chegar a mais pessoas e se inscreva. Fique à vontade para comentar ou pedir oração nos comentários. Se quiser nos ajudar, temos nossa loja com camisetas, canecas e bolsas no primeiro comentário e descrição do vídeo. Que Jesus multiplique na sua vida e te abençoe. Vamos à mensagem. Eu fico muito feliz de poder hoje compartilhar do pão sagrado, da palavra do Senhor e poder servi-los na mesa do Senhor. Antes de passar para a ministração da palavra em si, todo culto, nós temos algo que não é mera rotina, é princípio. Nós costumamos honrar ao Senhor com os nossos bens, adorá-lo com nossas ofertas, com os nossos dízimos. Interessante que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, e ele diz no capítulo 9, no versículo 5, que ele enviou irmãos que o precedessem, que chegassem antes dele. E ele diz, a fim de preparar de antemão a vossa dádiva já anunciada. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, antes da oferta nós precisamos prepará-la. Outro dia alguém falou, pastor, por que sempre vocês dão uma pregadinha? Por que a gente não pode só ir lá e ofertar? Eu falei para ele, porque nós entendemos que é um conceito bíblico de que a gente deve preparar. Ele falou, mas todo mundo já sabe que vai ter. Eu falei, mas os irmãos de Corinto também sabiam que ia ter. Quando Paulo mandou preparar, não era para avisar. Aí ele falou assim, não, mas o povo já está engajado, não precisa convencer a gente. Eu falei, mas os irmãos de Corinto também estavam engajados. Porque Paulo diz, a fim de preparar de antemão a vossa dádiva já prometida. Eles não só sabiam que ia ter, como já tinham prometido ofertar. Então a questão não é avisar que vai ter, não é convencer a dar, é o quê? Paulo termina o verso 5 de 2 Coríntios 9, dizendo assim, para que ela esteja pronta. Qual que era a preparação? Para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O que é expressar generosidade e o que é expressar avareza? Durante muito tempo eu achava que expressar generosidade era o mero ato de dar. Deu qualquer coisa, generoso, mais ou menos, mas só de dar eu já pensava generoso. Não deu. Às vezes a gente nem imaginava que a pessoa podia estar passando necessidade e a gente já julgava, avarento, não quer dar. Mas se Paulo está dizendo que alguém pode dar e ainda assim expressar avareza não é o ato de não dar. Assim como generosidade não se define só pelo ato de dar, porque senão não seria possível alguém dar e expressar avareza. Alegria ou avareza pode ser mensurado pelo que eu e você sentimos na hora de dar. É por isso que 2 versículos à frente a Bíblia diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Generosidade tem muito mais a ver com a alegria, com o prazer que sentimos na hora de contribuir, do que necessariamente a mera disposição de dar. Muitos anos atrás, eu estava pregando numa igreja, em outra cidade, em outro estado, e o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara, que era para eu dar uma palavra para uma pessoa que estava lá na igreja, eu não a conhecia. Mas eu falei, pastor, olha, eu não sei quem que é aquela pessoa, mas eu tenho uma palavra de Deus para ele. E eu gostaria de chamá-lo, eu gostaria de falar na sua frente, você como pastor dele. Ele falou, tudo bem. Encerrou o culto, ele nos chamou para o gabinete. E eu falei, olha, eu nunca te vi, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E essa palavra, eu acredito que, embora ela te pareça um tanto quanto confrontadora, é para te libertar e é para te ajudar. Eu falei para ele, a minha palavra que eu trago para você hoje é João, capítulo 12, verso 24. Ele me olhou com a cara de, o que é que está lá? Eu falei, o texto diz assim, se o grão de trigo
caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele falou, e o que é que eu faço com isso que o senhor está falando? Eu falei, eu te explico. Você vem questionando a Deus. E esses dias você pediu que Deus falasse da forma mais clara e explícita possível para você. Por que é que você dizima? Por que é que você oferta? Por que é que você investe em missões e não vê a sua colheita? E aí ele arregalou os olhos e disse, só eu, minha mulher e Deus sabemos o quanto eu venho falando desses dias e pedindo isso a Deus. Falei, pois é, essa é a sua resposta. E ele falou, eu não entendi. Eu falei, a semente só frutifica se morrer. Se não morrer, ela não dá fruto. E a sua semente não morre. Ele disse, como é que é? Eu falei, meu amigo, você depois que entrega a sua oferta, só falta você, do lado de fora você não demonstra, mas do lado de dentro, só falta você fazer um pranto, tipo um velório, né? Meu Deus! Lamentando aquilo que você perdeu. E a única razão pela qual você entrega é pelo medo de ser amaldiçoado e não pela alegria de contribuir. Mas isso não desliga, isso pode sair do seu bolso, mas não sai do seu coração. Eu falei, você dizima por medo de que 100% com a maldição seja pior do que 90% com a bênção. Mas até hoje, por mais que você faça, você, no seu coração, nunca abriu mão disso. Você não entendeu o que é ofertar com prazer. E você quer ver uma reviravolta na sua vida, corrija isso no seu coração. E a hora que eu falei, ele ficou muito tocado com aquilo. Ele falou, primeiro, o senhor não tinha como saber dessas coisas. Ele falou, segundo, faz muito sentido. Ele diz, eu concordo com você. E sabe, é precioso ver quando as pessoas entendem os princípios. O apóstolo Paulo, ele diz aos Filipenses, eu não procuro donativo. Ele diz, eu procuro fruto que cresça para a vossa conta. É lógico que o recurso que entra vai promover o avanço do reino de Deus, a proclamação do evangelho, permite que a igreja do Senhor cresça e avance também na sua estrutura física, mas esse não é o único propósito da contribuição. Paulo estava dizendo, eu quero que o fruto cresça para a conta de vocês. Em outras palavras, que aquilo que vocês vão plantar, que vocês escolham. Foi Paulo que disse também aos Coríntios, segundo aos Coríntios 9:6, o que semeia pouco, vai colher pouco, o que semeia muito, vai colher muito. Ele diz, eu não estou interessado na semente que você mandou para cá, eu estou interessado na semeadura que volta para lá. Mas apesar de haver retorno, o interessante é que eu e você não deveríamos fazer também pensando só no retorno. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Eu passei anos contribuindo e ofertando, confessando esse texto da palavra de Deus, dizendo, Senhor, enche, enche, enche aí. E o que eu não percebi é que durante muitos anos eu confundi propósito com consequência. Lagares cheios, né? Celeiros cheios, perdão, lagares transbordantes, deveria ser ato ou efeito colateral. Deveria ser mera consequência nas nossas vidas. Qual o propósito? Honrar a Deus. E honrar é distinguir, é fazer distinção, é você olhar para Deus e dizer, não tem nada e ninguém mais importante para mim do que o Senhor. Agora, se eu e você fazemos da oferta só a moeda de troca, nós estamos dizendo para Deus, no final das contas o Senhor não é importante, o Senhor só é o meio necessário, importante é o que eu recebo. Mas não foi Deus que prometeu que daria? Nós só precisamos regular o coração. Eu não estou te dizendo que não vai ter bênção, mas que a bênção é liberada de acordo com o coração que se ajusta, que entende e pratica princípio. Então essa é a razão pela qual Paulo manda alguém preparar uma oferta que todo mundo sabe que vai ter, que já está prometida, porque, como ele disse aos macedônios, eu quero fruto que cresça para a vossa conta. Há um perigo de eu e você entrarmos naquela rotina, no ato repetitivo, e fazermos isso de forma mecânica. Mas quando nós fazemos com o coração para dizer, Senhor, eu vou honrar, mas não vou fazer com tristeza, tem que dar, né? Fazer o quê? Não vou fazer só por necessidade, nem só necessidade da igreja, nem só necessidade minha de colheita, mas por honra. E nós começamos a combinar essas coisas. Quando entramos nesse lugar de expressar generosidade, é algo extraordinário. Em primeiro lugar, porque Deus é generoso. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus, ela é mensurada de acordo com a sua capacidade de doação. Em Tiago, no capítulo 1, ele começa falando de pedir sabedoria. Mas depois ele fala de qualquer coisa. E diz, peça porém com fé, não duvidando. Mas ele diz também que Deus é liberal, é generoso.
né? Tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus é generoso, Deus é doador. E quando eu e você escolhemos andar em generosidade, nós começamos a alinhar o nosso comportamento com o dele. Nós começamos a expressar e poder revelar Deus nessa terra. Mas a beleza não é só essa. A beleza é que eu e você vamos entender quem Deus é quando nós começamos a agir de forma correta. Eu gosto de dizer para as pessoas, né, que a atitude de cada um determina a revelação que ele tem de Deus. Então deixa eu te dar um exemplo. No Salmo 18, nos versos 25 e 26, Davi diz assim: para com o íntegro te mostras íntegro, para com o fiel te mostras fiel, né? E para com o puro te mostras puro. Interessante que a Bíblia não está dizendo que para com o íntegro Deus se mostra fiel, para com o fiel Deus se mostra puro, e nem para com o puro ele se mostra íntegro. Mas a sua atitude de integridade te leva a ter uma revelação da integridade de Deus. Sua atitude de pureza te leva a ter uma revelação da pureza de Deus. Sua atitude de fidelidade te leva a ter uma revelação da fidelidade de Deus. Quem está acompanhando? Então sua atitude de generosidade te leva a quê? A ter uma revelação da generosidade de Deus. A razão pela qual, quando a gente entra nesse lugar de generosidade, nós vamos ter intervenção, é porque nós começamos a entender essa revelação de Deus do outro lado. Então não estou aqui dizendo que não haverá resultados. Estou dizendo que os resultados vão ser inevitáveis, mas ao mesmo tempo um efeito colateral. Se o meu e o seu coração se alinhar, isso é algo extraordinário. Outro dia uma pessoa falou: pastor, e quando a igreja não tiver mais necessidade? Quando nós chegar ao ponto assim que tem recurso assim estocado, que a gente não está dando conta de ter o que fazer. Eu falei: nós vamos continuar dando. Porque a necessidade não é só do outro lado do reino de Deus. É a nossa necessidade de dar, de quebrar a nossa natureza egoísta, de subjugar um dos maiores concorrentes com o senhorio de Deus na nossa vida. Embora duvido achar algum pastor doido pelo reino de Deus, né, como a gente, que não consiga dar destino. Temos muita coisa para fazer no reino de Deus. Mas o ponto a ser explorado não é esse. Não é só a necessidade. Tem tudo a ver com essa alegria, com esse prazer de dar. Então esse meu momento de reflexão é só para te ajudar a não fazer no piloto automático. Quando Paulo diz que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, o que é pouco ou muito? Porque quando uma viúva pobre deu só 2 moedinhas, Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros. E aí a pergunta é: os ricos pela contabilidade deram muito, a viúva pobre pela contabilidade deu pouco. Mas aos olhos de Jesus, ele disse que a viúva pobre deu mais. Como é que Deus mensura isso? Eu creio que o pouco ou muito não tem a ver só com o dinheiro. Não tem a ver com o valor. Tem a ver com o seu coração. Aqueles ricos até deram mais dinheiro, mas colocaram pouco coração naquela contribuição. A viúva pobre deu menos dinheiro, mas botou muito coração. Eu lembro de uma época onde, querendo encorajar meus irmãos em Cristo a fazer o seu melhor, eu às vezes dava uma palavra, né, para alguns dizendo: vem com R$1 aqui não. Lembra da época que tinha nota de R$1? Agora é só moeda. Mas eu me lembro de ocasiões onde eu ofertei isso e andei 2 horas a pé para casa porque não tinha dinheiro para o ônibus. Naquele dia eu não ofertei só aquele R$1. Eu ofertei meu tempo, eu ofertei meu conforto. Eu, na verdade, naquele momento, eu ofertei tudo que tinha. Então, com o tempo, aprendi a dizer: olha, o valor é relativo. Eu já tive momentos da minha vida que R$50 era troco e gorjeta. Eu já tive momentos, 50 era comida da semana, às vezes um pouco mais. Então, como é que você mensura isso? A questão é quanto coração nós colocamos na oferta. E nós precisamos aprender, não é nem só na oferta. Dia a dia, pessoas necessitadas vão, né, aparecer no nosso caminho. Toda oportunidade que nós temos de doar, obviamente, estamos falando de contribuições diferentes. A Bíblia fala de pelo menos 3. Dízimo, oferta, esmola. Generosidade você tem que demonstrar em tudo. Mas o ponto que eu quero demonstrar é que é estilo de vida. E se nós aprendemos a nos mover dessa forma, vai fazer toda a diferença. Você recebe essa palavra? Então, se você realmente recebe, eu quero convidá-lo, né, a se unir conosco. E temos esse momento, né, de poder contribuir ao Senhor. Eu gostaria de orar com você antes de fazer isso. Meu Deus, nós te agradecemos o privilégio de não só
poder contribuir, mas fazer isso com a luz, com o entendimento, com a revelação da tua palavra. E nós oramos que, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, que de fato ela nos dirija nesse momento. Que a nossa atitude seja mais do que a repetição de um gesto decorado, rotineiro, que ela possa expressar não apenas nossa gratidão, amor e adoração, mas o prazer de conectar com o seu coração generoso e poder transbordar isso, seja no reino ou na vida de outras pessoas. Abençoamos a vida de cada um de nossos irmãos que vão contribuir. Aqueles que estão conosco presencialmente nessa reunião, aqueles que nos acompanham à distância, que a mão do Senhor se estenda, que o favor do Senhor os toque. Nós oramos em nome de Jesus.